A paz do Senhor Jesus, mais um programa Conversa de Adolescente. Você está nos assistindo, fica conosco, um programa incrível que nós preparamos para você. Quero dar a paz do Senhor para minha colega Vanessa, que está aqui comigo. A paz do Senhor, Vanessa. Paz do Senhor, Mara. A paz do Senhor, 2 adolescentes conosco também, que nós já vamos apresentar para vocês. E hoje, Vanessa, nós vamos falar de um tema incrível. Nós vamos falar sobre estudos. Extremamente importante e relevante na vida de um adolescente. Muito importante, muito relevante. Então, nós estamos com 2 convidados, 2 adolescentes aqui conosco e vamos conhecê-los. Podem se apresentar. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Qual é o seu nome? Meu nome é João Pedro. Sou de Praia da Costa 4, tenho 14 anos. Perfeito. E você? Paz do Senhor. Eu sou Fabiane, tenho 14 anos e sou de Praia da Costa 4 também. Ah, que maravilha. Sejam bem-vindos. Muito bem-vindos. Obrigada. Muito bem-vindos ao nosso programa. Vamos ter um tempo incrível. Meninos, seguinte, vamos conversar sobre estudos, porque na vida de vocês, num tempo muito grande, vocês se dedicam aos estudos. Aí quero que você fale para mim, João, os seus estudos hoje, que tipo de influência você acha que ele vai ter em relação ao adulto que você vai se formar? Eu acho muito importante estudarmos, né? Porque vai refletir muito no adulto, né? Como você perguntou. Porque eu me dedico bastante aos estudos hoje, né? Minha mãe sempre disse isso, meus pais, pra eu sempre estudar muito, pra eu me tornar uma pessoa bem-sucedida lá na frente, ter uma boa carreira profissional, pra eu conseguir ter as coisas, né, que eu quero, uma casa, minha família bem constituída, né? Perfeito. Olha, Você viu? Olha, tá afiado. Tá. Então, tudo aquilo que você almeja em relação a várias coisas tá diretamente ligado aos estudos? Sim. A vida, né, profissional, financeira também, né? Precisamos nos dedicar agora para nós termos bons resultados no futuro. Ah, exatamente. O seu empenho hoje, a sua dedicação. E você, Fabiane, compartilha conosco. Que tipo de ligação você acha que tem em relação à sua qualidade de estudo hoje com o futuro que você quer construir? Bom, acho que agora, o quanto a gente estuda agora reflete no quanto a gente vai trabalhar no futuro. Porque se você for uma pessoa que é largada com o estudo, que não liga, que fala, mas mais pra frente eu consigo me concentrar, mais pra frente eu me preocupo em estudar, você vai procrastinando e quando você crescer, futuramente você vai olhar pra trás e ver, nossa, agora eu já não consigo me concentrar mais, agora eu não consigo estudar mais do jeito que eu almejava, do jeito que eu esperava, porque eu não fiz isso antes. Mas uma pessoa que ela se esforça desde o começo, que ela tem os objetivos dela claros e princípios, e ela realmente sabe o que ela quer pro futuro, né, que é uma vida bem estruturada, né, estabilidade financeira, provavelmente constitui uma família, ela já estuda desde cedo, para no futuro ela já está acostumada, né, a se dedicar bastante a estudo, e ela conseguir alcançar os seus objetivos de uma forma assim que seja mais confortável, que ela não precise, mas eu não me esforcei antes e agora eu preciso me esforçar muito. Perfeito. Muito bom, Então, muito excelente. Então, é uma colheita a médio e longo prazo que você já tem essa consciência. Que maravilha, né? Sim, ela usou uma palavra tão boa, né? Procrastinação. Sim. Isso. Eu quero até perguntar para eles isso. Contem para mim. O que mais distrai vocês na hora de estudar? Na hora que eu tô estudando, muitas vezes o celular, se ele ficar perto. O celular. Às vezes eu até tiro ele do quarto, deixo na sala pra não. Porque se apitar, ou eu for, por exemplo, ver a calculadora pelo celular. Se eu abrir, aí eu ver o Instagram, às vezes eu clico, aí sem querer eu já passo um tempo lá. Aí eu evito de ficar mais perto do celular nessas horas, senão, até mesmo pelo WhatsApp, eu vejo alguma mensagem, eu começo a conversar e acabo que não consigo estudar, né? Se distraindo. Me distrai muito fácil, assim. E roubam um tempo, né, Sim, Vanessa? as redes sociais. Elas roubam um tempo e o tempo vai ali, e sem contar o seguinte, existem determinadas situações, Vanessa aqui, né, uma psicóloga pode dizer que a gente precisa de uma atenção estendida. Não tem como. A cada 5 minutos parando não aprende. Não aprende. Então. E a gente desde cedo a gente vai treinando o nosso cérebro, né? Com estudos relevantes, né? Quanto mais relevante, quanto mais concentrado naquilo que é relevante para você futuramente, vai fazer um efeito. Porque realmente essa atenção distraída
Distrai. Ela não fixa conhecimento, Não. né? Não fixa conhecimento. E você, Fabiana, o que mais te distrai? Conta pra gente. Bom, pra mim são 3 coisas que me distraem. Principalmente o telefone, né? Porque é assim, às vezes a gente tá pesquisando uma coisa. Eu quero saber algo que no meu livro não aprofundou muito, aí eu pesquiso na internet. Aí eu vou pesquisar e aí eu encontro o que eu quero. Só que aí aparece uma notificação, aí eu clico. E aí quando eu vejo, já cliquei um monte de coisa e eu já perdi uns 30 minutos do meu estudo e acaba atrapalhando a minha mente. Porque eu foquei tanto naquilo que eu nem consigo lembrar mais do que eu tava estudando antes. Também muito barulho, então eu sempre procuro estudar num local que tenha silêncio. Porque eu moro em prédio. Aí os meus vizinhos às vezes tendem a fazer muito barulho. E isso acaba me desconcentrando demais, porque eu acabo prestando atenção naquilo ao invés do que no que eu tô estudando. E também músicas, né? Porque tem gente que liga música muito alta e aí às vezes é uma letra que não convém, né? Ou algo assim. E aí que ela acaba me desconcentrando demais. Mas na maioria das vezes eu oro e tento me concentrar bastante e o Senhor me ajuda muito nisso. Glória a Amém. Deus. Se que for bênção. pra ouvir, que ouça louvores. É verdade. Louvores. É né? verdade. E essa questão assim, né? Como é importante, porque às vezes essa consciência, importante o adolescente que tá em casa, né, Vanessa? Ele saber já o que distrai ele, pra ele evitar. Como o João disse pra gente, meu celular não fica no mesmo ambiente que eu. Por quê? A gente já conversou aqui em outros programas. Sim. O celular foi feito pra ganhar. Então, se você começar a olhar, o tempo vai. Então, deixa o celular longe. Fabiane comentando em relação ao barulho. Se o barulho distrai realmente, o barulho, ele sequestra, né, a atenção, então já olha o ambiente calmo, um ambiente mais fechado, um ambiente mais tranquilo, mais silencioso, para que não tenha essas distrações. E preparar tudo isso antes de estudar, como ajuda, né? Preparar o ambiente. Uhum. Há uma preparação para vocês. Assim, quanto tempo mais ou menos vocês dedicam ao estudo de algo durante o dia, semana de vocês? Eu costumo me organizar nos estudos, eu fiz até uma rotina. Uhum. Cada dia eu estudo algumas matérias, no mínimo 3 por dia. Assim, aí eu pego 1 hora pra cada. Então, aí, mesmo que não tenha tarefa ou não tenha prova sobre isso, eu vou estudar o que já foi aprendido na sala pra eu fixar o conteúdo. Aí eu faço slides, eu gosto de fazer slides, resumos, que vão me ajudando a estudar. Aí eu vou pro meu quarto, né, fecho assim, as portas pra os barulhos não me atrapalhar. Faço, aí depois eu gosto de explicar pra mim mesmo, assim, de ficar explicando ali pra entender melhor a matéria. Fixar, Isso. deixar o conteúdo mais coerente. Sim. Eu pesquiso exercícios também pra fazer. Muito bom, muito bom, muito bom Ótimo. mesmo. E aí, Fabiane, como que é pra você? Bom, pra mim, eu também faço como o João Pedro, tipo, no meu dia a dia. Eu separo um tempinho pra estudar o que eu vi de manhã. Primeiro eu presto muita atenção na aula pra absorver tudo que o professor fala. Perfeito. Depois eu resumo, faço um resumo à tarde. Só que aí quando é semana de prova, eu já separo umas 3 horas, 4, tipo, descanso antes. Aí depois eu separo umas 3, 4 horas pra ficar ali estudando o conteúdo direto. E também Os resumos. os resumos eu também assisto muito videoaula, quando eu não entendo muito o que o professor fala, ou eu faço um reforço que na minha escola tem à tarde. Às vezes eu fico à tarde para fazer um reforço, ou eu vejo muito videoaula e depois eu elaboro perguntas e respondo elas de acordo com o que eu já entendi. Ou eu peço para elaborar também no telefone. Gente, quanto Quanta dica, né? Verdade, com muito né? comprometimento. É importante. Os dois com 14 anos. Então, assim, eu acho que vocês já sabem a trajetória profissional. Já tem na mente Eu aquilo. penso em algumas coisas. Porque é bastante dedicação. É bastante dedicação. Agora, uma questão aí, né? Que vale a pena a gente comentar. Como uma rotina para os estudos, ela é importante. E ver que eles têm método, não estudam de qualquer forma, né? Sim, Eles têm método. Sim, sim. Um método. E é aquilo que você estava falando agora, não vamos perder esse gancho aí, não. Do quê? Da vida profissional. Como é importante já até a médio prazo, a gente iniciou a conversa perguntando para eles a vida de adulto, o link com os estudos. Então, compartilha um pouquinho com a gente. Já tem em mente mais ou menos o que quer? Eu pensei primeiro já em medicina, mas também eu gosto muito da parte de tecnologia, né? Engenharia da computação, essas coisas de desenvolver aplicativos, assim, eu gosto bastante. E você, Fabiane?
Eu penso bastante em fazer direito. Eu acho que é a área que eu mais me identifico, assim. É uma área que eu realmente gosto muito e eu acho que eu me daria muito bem. Perfeito. Agora, assim, diante de tudo isso que vocês disseram que vocês fazem para estudar, como é que vocês equilibram, né? Porque o adolescente, ele tem vários papéis. Ele tem um papel de estudante, ele tem um papel dentro da igreja, ele tem um papel na família, né? No grupo de amigos. Como é que vocês equilibram isso, né? Essa questão de brincar. Vocês brincam um pouco, né? Se distraírem, enfim. Vocês estudam, vocês vão à igreja. Como é que é esse equilíbrio em tudo? Dá tempo de fazer tudo? Sim, eu costumo me organizar da seguinte forma. Eu chego em casa por volta de 1h30, aí eu almoço. Até umas 2h10, eu tenho descanso, eu mexo no telefone, eu até mesmo tiro um cochilo. Porque eu venho dar aula, né? Uhum. Aí depois, a maioria das vezes de 2 às 4, eu tô estudando as matérias. Eu paro um pouco pra tomar café, pra fazer minhas coisas. Aí às vezes eu vou pra aula de inglês ou volto a estudar. Depois eu vou pra igreja, né? Tiro meu tempo pra ir pra casa do Senhor. Meus pais sempre falaram disso, né? Deixa estudar. Primeiro tem um tempo, tem a tarde toda pra estudar, de noite, né? Valorizar, né? Ir na casa do Senhor. Perfeito. Perfeito. E Muito você, bom. Fabi? Eu organizo assim, eu chego em casa às 1h da tarde, mais ou menos. Aí eu almoço, tomo meu banho, descanso. Depois dou uma estudada. Aí depois que eu vou ter o meu momento de lazer, assim, conversar com amigos, assistir TV. E também eu nunca deixo de ir na igreja por conta dos estudos, porque o Senhor honra, né? Perfeito. Então não adianta a gente colocar os estudos acima de Deus, porque Deus é acima de todas as coisas. E Ele sabe, Ele vê o quanto a gente se esforça, né? Ele vê os nossos objetivos, sabe as nossas vontades de tirar uma nota boa. E assim, como a gente tem o dia inteiro, como o João Pedro falou, a gente passa o dia estudando. Perfeito. E à noite a gente vai na igreja, pede oração. Já aconteceu, né, de algum parente, assim, falar, não, tem dia que você tem que ficar em casa, né, estudar. Mas eu falei, não, vou pra igreja sim. Eu fui pra igreja, orei, e o Senhor falou comigo, né, em línguas, e Ele realmente me deu um dom ali naquela hora, e eu me saí bem na prova. Então, quer dizer que Deus honra, assim, Ele vê as nossas vontades, né? Amém. Amém, O tempo glória a para Deus. tudo. E o fato de estudar, não negligenciar. Pode falar, João. Eu tenho até um texto da palavra do Senhor, que tá lá Sim. em Provérbios 1:7, que diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência, né? Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então nós precisamos ter temor ao Senhor e valorizar a casa do Senhor, porque é o princípio da ciência, o princípio do nosso conhecimento, né? Que é valorizar mesmo, ir à casa do Senhor, igual a Fabiane falou. Perfeito. Tudo começa em Deus, né? Sim. Tudo começa no Senhor. Que tremendo, não é, Vanessa? Saber que, de repente, tem estudos, tem provas, tem tudo isso, mas estar na casa do Senhor, estar congregando, ir à igreja, os compromissos da igreja, as reuniões que vocês têm, né? Muitas vezes os ensaios que tem. Não negligenciar tudo isso, estar presente. Como Fabiane disse, o Senhor honra. E eu também separei um texto da Bíblia, né, que é Tessalonicenses 5:21, que diz: examinai tudo, retende o bem. E isso serve tanto para estudo quanto para estudo da palavra, vida espiritual, né? Que fala assim que a gente tem que examinar tudo, olhar para tudo, assim, e dar uma examinada e guardar tudo que faz bem pra gente. Tipo, quando a gente tem muito estudo, e a gente tem muita coisa pra estudar, e como eu falei, alguém fala assim pra gente faltar o culto, e ali a gente examina toda aquela situação, mas a gente vai guardar o que é bom. Não, eu vou pro culto, eu sei que isso vai me fazer bem, e eu sei que eu vou me sair bem depois, porque eu consigo. E em questão de estudo, é quando, assim, você pega os pontos mais importantes, né, de um estudo, de um trecho do livro, né, examina o que realmente é bom pra você, faz uns resumos e aí você se sai bem em testes, essas coisas. Que bênção, É uma né? grande bênção. E essa dedicação que a gente tem, esse compromisso que a gente tem com aquilo que o Senhor nos confiou, né? Vocês estão tendo a oportunidade de estudar. Então, chegar ali, ser um aluno de excelência, sem contar que dentro das escolas eles são observados, não é, Vanessa? Sim, como servos, né? Como servos, pode falar, A gente João. tava... A Fabiana até falou, né, de ir à casa, eu também comentei. Teve
nas últimas provas que eu fiz, eu tava muito seguro com a prova de inglês, assim, que eu não sou muito bom em inglês. Aí eu tava estudando, tava um pouco apreensivo por causa de não estar tendo que estudar tudo. Aí minha irmã me ligou, assim, falou assim: vai ter uma vigília especial para as famílias dos pastores, você quer ir? Aí eu falei, vou ver. E aí eu fiquei até um pouco assim, temendo de ir por causa de não estudar. Eu fui, depois eu ainda fui muito bem na prova de inglês, assim, que eu valorizei ali ir na casa do Senhor e recebi uma bênção do Senhor. Glória a Deus. Aproveitando esse gancho, Vanessa, vamos perguntar para eles sobre as experiências que eles tiveram com o Senhor em relação aos estudos. Conta para mim, Fabiane, depois você, João, assim, as experiências que você teve, alguma disciplina que você não conseguia, né? Uma matéria que você não conseguia, alguma coisa que era difícil, enfim, tempo também, que às vezes é difícil, né? Manejar o tempo. E você viu o Senhor operando ali. Você tem alguma experiência para contar pra gente? Sim, alguns meses atrás, eu pedi para orarem por mim porque eu estava muito insegura com uma prova em questão. E aí o Senhor usou um irmão para falar comigo sobre uma visão que eu tinha muita dificuldade em 3 matérias, que eram geografia, matemática e uma que eu ainda não sabia. Agora, depois desses meses, eu já sei que é física, que realmente é algo mais difícil para mim. E aí ele falou que eu tinha uma certa resistência contra essas matérias, que eu ficava colocando na minha cabeça, eu não vou conseguir, eu não consigo entender, eu já tentei de todas as formas, mas aí o Senhor mostrava, né, que ele enviava um anjo para me ajudar e que ficava comigo nos meus momentos de estudo, e era só eu orar e me dedicar que eu conseguia entender e conseguia me sair bem nessas matérias. Aí a minha semana de prova, né, foi na semana passada, e eu consegui fazer as provas dessas matérias muito tranquila, e eu acho que eu realmente me saí bem, e eu vi que o Senhor realmente me fortaleceu naquilo. Que bênção, que experiência. E você, João? Pode ser também do estudo da palavra? Pode, sim. Porque do estudo da escola, até comentei ali do inglês, né? O estudo da palavra, eu gosto muito de estudar a palavra. Eu até tenho um Instagram reservado para isso, que eu falo da palavra do Senhor. E eu já tive diversas experiências com isso, né? Uma das que mais me marcou foi pela palavra que eu orei ao Senhor no meu aniversário, perguntando se o Senhor estava se agradando ali de estudar, de eu fazer isso, né? De que eu posto alguns vídeos falando da palavra. E o Senhor falou, né? Um texto que eu fiquei muito feliz, né? Eu me senti muito tocado pelo Senhor. Aí, o texto falava mais ou menos assim, tá lá em 2 Timóteo. Tens cuidado de ti mesmo e também da doutrina. Persevera nestas coisas, que fazendo isso salvarás tanto a ti também quanto aos que te ouvem. Eu me senti muito tocado pelo Senhor. Que bênção, que palavra. Que bênção. Deus seja como louvado. É bom ouvir, né? É tremendo. Ouvir é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Tremendo, gente. Quanta edificação, né, para as nossas vidas. E o caminho é esse, né? Os adolescentes entenderem que, assim, os estudos são realmente, assim, né? O estudo é uma área muito importante das suas vidas. E não negligenciarem, né, os estudos, porque são desafiados, a gente sabe, mas foi muito conversado aqui, não deixar as matérias acumularem, né, levar a questão da rotina, a questão de, né, ter aquela dedicação, aquele empenho e também as coisas do Senhor. Né? Muito importante vocês falarem sobre isso, porque eu acho que tem tempo para tudo. Né? A palavra de Deus fala, tem tempo para todas as coisas. E esse momento, sendo adolescente, vocês dedicando esse tempo ao estudo, são os frutos que vão colher futuramente. É o tempo, sim, de estudar, de se comprometer, né? Como é bom ouvir você falando, João, a sua maneira de levar a palavra. Como que você está usando das redes sociais de uma maneira para levar a palavra, né? Isso é muito importante para os adolescentes que estão nos ouvindo. Foi muito bom ouvi-los. Foi fantástico. Foi muito edificante. Muito edificante e, assim, enriquecedor as experiências. A gente sabe que muitas vezes o estudo é uma questão na vida do adolescente que pode se tornar um problema. Sim. Mas, visto da forma correta, levado da forma correta, bênção, um tempo de muita bênção. E aquilo que a gente de vez em quando conversa, né?
vão sentir saudade de algumas coisas ali. Ai, mas é muita prova, é muito isso, é muito aquilo outro. Eu vejo dentro de consultório, Sim. às vezes os adolescentes narrando comigo. Ai, eu sinto saudade, né? Quando passou, tá passando depressa. Eu sinto saudade quando eu tinha 11, quando eu tinha 12. Eu falo, por isso que eu falo pra vocês, não tenham pressa de crescer. Não tenham pressa. Né? Fica achando, não tem. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu Verdade. tempo. Que conversa boa, né? Maravilhoso. Ah, Vanessa, estamos Tá terminando. muito bom, exatamente. Estamos Como foi terminando. bom Foi ouvi-los, muito bom. como foi bom ouvir a experiência. Saber que vocês estão ali não só comprometidos com o Senhor, com a palavra, e aí o Senhor honra, estão comprometidos também com os estudos, e aí o Senhor dá bons resultados nos estudos. Como é bom ouvi-los. E eu tenho certeza também que foi muito bom para você, adolescente, que está nos ouvindo, para você, pai, que também pode ouvir os adolescentes e incrementar na rotina do seu adolescente, saber que o caminho é esse. O caminho é o melhor caminho, não é verdade? É o melhor caminho. Se dedicar às coisas do Senhor, e o Senhor vai e aprimora todas as coisas na nossa vida profissional, nos estudos. Então, assim, que bom. Nós queremos agradecer a presença de vocês, dizer que foi muito bom e voltem bom. sempre. Voltem sempre. Voltem sempre. Vai ser muito importante para os adolescentes ouvi-los. São temas muito importantes. São temas né, muito Mara? importantes. São temas muito importantes. Muito importantes mesmo. E a gente quer agradecer porque essas experiências são ricas. Até para nós. Com até pra nós. certeza, com certeza. Então nós vamos finalizar, nós queremos agradecer a todos vocês que ficaram aí nos assistindo. Então assim, entra nas nossas redes sociais, curta esse vídeo, compartilhe e também pode comentar também Sim. do que os adolescentes falaram, daquilo também que você tem aí de experiência com os estudos, com a palavra. Comente, que vai ser edificante para nós também aqui do Conversa de Adolescente. A todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor.